Boa tarde, alunos do 7º ano da Escola do Aldo Gomes. Eu sou a professora Vanessa, de Língua Portuguesa. Para a nossa videoaula de hoje, eu preparei o assunto adjetivo. Mais uma classe gramatical que estudaremos hoje, né? Só para revisar, as classes gramaticais são 10, onde 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Nós já estudamos substantivos e agora vamos estudar os adjetivos. Vamos à definição. Adjetivo é a classe de palavras variável que atribui características ao substantivo, ou seja, ele indica suas qualidades, seus defeitos e seus estados. Observe que eu coloquei em destaque a palavra variável. Por quê? Por que variável? Porque ela varia, porque ela sofre flexão. Os adjetivos sofrem flexão porque acompanham o substantivo e eles têm que se adequar ao substantivo aos quais se referem. Exemplo, o bom homem me ajudou. A palavra bom está se referindo ao substantivo homem, portanto, um adjetivo. A vizinha estava alegre. Alegre como a vizinha estava, adjetivo que se refere à vizinha. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Brasileiro se referindo ao substantivo cidadão. Quanto à classificação, os adjetivos eles podem ser primitivos, derivados. Primitivos, os radicais por si só apontam suas qualidades. Claro, triste, vermelho, grande. E os derivados, o nome já diz, né? Derivado, quer dizer que se deriva de outra palavra, né? São formados a partir de outros radicais, de outras palavras. Por exemplo, infeliz, né? É derivado de feliz. Azulado é derivado de azul. Também, quanto à classificação, nós temos os substantivos simples, né? E composto. Simples apresentam um único radical em sua estrutura, uma única palavra. Apavorado, feliz, né? O menino estava apavorado. Apavorado, uma única palavra, então, adjetivo simples. Feliz, uma palavra, adjetivo simples. Temos o composto. Apresentam pelo menos dois radicais em sua estrutura, né? É formado por duas ou mais palavras. Quando eu falo radical, eu estou me referindo à palavra. Ítalo-brasileiro, 2 palavras. Socioeconômico, 2 palavras. Portanto, adjetivo composto. Temos também os adjetivos pátrios. O que são os adjetivos pátrios? É aquele que indica a nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. São os adjetivos referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades. Por exemplo, brasileiro, clodoense, nordestino. Como estão se referindo à nacionalidade, ao lugar de origem de alguém, o nome desse adjetivo ele recebe o nome de adjetivos pátrios. Quanto à flexão, eu falei para vocês lá no início que os adjetivos eles são chamados de variáveis porque eles sofrem flexão. Vamos ver que flexão é essa. A flexão é a capacidade de mudar, né? De mudar do masculino para o feminino, singular e plural, para assim se adequar ao substantivo que ele está se referindo. Como o adjetivo se refere a um substantivo, ele precisa concordar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, ou apenas em número, com o substantivo a que ele se refere. A flexão do gênero. Quanto ao gênero, os adjetivos eles podem ser uniformes ou biformes. Que é isso? Os adjetivos biformes
Olha a estrutura da palavra. Bi significa dois, né? Adjetivos biformes, eles apresentam uma forma para o gênero feminino e uma outra forma para o gênero masculino. Ou seja, ele apresenta as duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. As formas do feminino são marcadas pelo acréscimo do A, né, do sufixo A, ao seu radical. Exemplo, o homem honesto no masculino, transformando para o feminino, a mulher honesta. Produtor inglês, produtora inglesa. Então, observamos aí a mudança do gênero, do masculino para o feminino. Por isso dizer que os adjetivos são variáveis. Eles sofrem essa variação. Os adjetivos uniformes. Prestando atenção para a estrutura da palavra, uniforme, ou seja, uma única forma. Esses adjetivos, eles apresentarão uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Exemplo, pássaro frágil, ave frágil, escritor ruim, escritora ruim. Podemos observar que não houve alteração desse adjetivo, tanto para se referir ao masculino quanto para se referir ao feminino, né? O pássaro, a ave. Mas a palavra frágil permaneceu. Por quê? Porque é uniforme. Uma única forma para os dois gêneros. Escritor, ruim. Escritora, ruim. A flexão de número. Quando eu falo em número, eu estou falando em singular e plural. Os adjetivos, eles concordam em número com os substantivos que modificam, assumem a forma do singular e do plural. Exemplo, político corrupto, políticos corruptos, salário digno, salários dignos. Então, o adjetivo sofrendo uma flexão de número, indo para o plural, para concordar com o substantivo que ele está se referindo.